Quando o espírita ingressa no caminho do autoconhecimento, ele o faz com um farol que lhe permite entrar e sair, e esse farol é Jesus. Capítulo 6 Descobrindo quem eu sou. Vamos fazer uma reflexão sobre o autoconhecimento à luz da doutrina espírita, que é um pouco diferente das demais propostas de autoconhecimento, embora nenhum espírita seja estimulado a desprezar a contribuição da ciência e das demais áreas do conhecimento. Nós, espíritas, fomos estimulados pelo próprio Allan Kardec a nos manter atualizados com todas as frentes do conhecimento humano. Portanto, o espírita deve ser alguém que reverencia, respeita e estuda a psicologia, as ciências sociais, a antropologia e todos os ramos do saber humano que se debruçam sobre o ser humano na busca de compreendê-lo. Ao nos referirmos ao autoconhecimento à luz da doutrina espírita, não podemos nos esquecer de duas orientações fundamentais. A primeira orientação: nós não fazemos o processo de autoconhecimento como alguém que penetra em um labirinto sem expectativa de poder sair dele. Basta lembrar que muitos pesquisadores da psicologia do ser humano terminaram suas carreiras pela porta do suicídio, porque penetraram em um labirinto tão tormentoso e se fixaram excessivamente nas mazelas, nos defeitos, nas dificuldades do ser humano, que perderam a esperança e a razão de viver. Não quero aqui mencionar nomes para não ferir a memória dessas pessoas e nem desmerecer o trabalho delas. Contudo, quando um espírita ingressa no caminho do autoconhecimento, ele o faz com um farol que lhe permite entrar e sair, e esse farol é Jesus. Jesus é nosso guia e modelo. Ele é a prova de que o ser humano vale a pena, pois vários que lhe seguiram os passos passaram a esboçar no seu caráter, na sua vida, nos seus atos, as marcas da moral cristalina do Cristo. A segunda orientação é que a doutrina espírita nos ensina a lei da evolução espiritual dos seres. Logo, a máxima que apregoa que pau que nasce torto morre torto é válida somente para quem não conhece ainda a doutrina espírita. Para nós que conhecemos os postulados do espiritismo, pau que nasce torto um dia morre reto. A evolução aprimora os seres aos poucos, suga as imperfeições humanas, e os seres vão se transformando, permitindo que os seus potenciais divinos desabrochem e, no decorrer do tempo, vão se iluminando, porque somos espíritos imortais. Em O Livro dos Espíritos, há uma expressão pertinente à reencarnação que é sui generis, os espíritos dizem, transmigração das almas. Para compreender essa expressão, basta olhar para os pássaros que migram de um lugar para outro, saem do inverno em busca do verão e depois regressam. Nós também, seres imortais em um processo evolutivo, nos deslocamos pela reencarnação, assumimos corpos diferentes, nascemos em diferentes cidades. Nós trabalhamos para poder nos deslocar sempre para o melhor. Assim, tudo que formos dizer sobre o autoconhecimento, diremos com esse tom de esperança e certeza. E quer você queira ou não, quer você concorde ou não, você vai ser perfeito e puro. Não importa quantos milênios serão necessários. Perfeição das criaturas, evidentemente, não a do Criador,
Mas você vai ser um espírito puro, mesmo contrariado. Vai chegar à pureza espiritual e tomar posse de seu patrimônio imperecível de felicidade. Essa é uma determinação divina. Todavia, há alguns que chegam a crer que certas pessoas jamais irão melhorar. A partir dessa perspectiva, nós temos condições de entender algumas pessoas que lidam com os sistemas de justiça, delegados e delegadas, promotores e promotoras, juízes e juízas, em contato diário com a questão criminal, que muitas vezes são tomados de certo pessimismo e desânimo, porque entram em contato com o que há de pior na natureza humana, sendo que muitos de nós nos assustamos. Bastam 15 minutos assistindo a um jornal que, se você não for vigilante, perde toda a sua crença no ser humano. Mas, da questão 189 do Livro dos Espíritos em diante, exatamente no item intitulado Transmigrações progressivas. Transmigração é o termo para a encarnação progressiva. Os espíritos nos ensinam que a cada encarnação você dá um passo. Kardec pergunta na questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Ficando claro aqui que ele se refere à encarnação na espécie humana. Por sua vez, ele está considerando que o princípio inteligente já fez todo o processo de evolução, e os espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Isso é importante, porque nós precisamos aprender a olhar para a alma. Nós, encarnados, temos o hábito cristalizado de avaliar os seres pelo corpo. Oh, meu Deus, uma criança! Criança é o corpo. O espírito que está ali, iniciando seu processo encarnatório, é um espírito rico de experiências, que traz vínculos, vícios e débitos espirituais, com inclinações más, mas também virtudes, habilidades, experiências consolidadas, créditos espirituais. A alma não é mais a da infância, pois quando nós iniciamos nossas encarnações na espécie humana, há um progresso. O que isso significa? Que você vai sair pela cidade e vai ter a impressão de encontrar nas ruas seres humanos iguais, mas eles não são. Ao caminhar pelas ruas, vai encontrar espíritos ainda bastante infantis e outros bastante amadurecidos. Há, entretanto, uma distância imensa, e o interessante é que você pode encontrar um espírito caminhando com o corpo mais envelhecido e acreditar que o espírito que habita aquele corpo tenha mais experiência. Da mesma forma, você pode se deparar com um jovem com um corpo com menos quilometragem e considerar que ali está um espírito mais jovem. Mas pode ser o contrário, porque a maturidade do espírito não está sempre em harmonia com a idade do corpo. Nesse momento, nós nos recordamos de um episódio ocorrido com o governador Milton Campos. Certa vez, ele indicou um secretário da Educação muito jovem. Mas, governador, o senhor escolheu um secretário muito jovem. E, em resposta ao comentário, ele disse: não se preocupe, esse é um defeito que o tempo corrige. Realmente, o tempo se encarrega de desgastar e transformar os corpos. Isso é muito importante. E por que é importante? Na questão 191, Kardec pergunta:
A alma dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Veja você que ele está desenvolvendo a pergunta, é quase uma decorrência da resposta da questão 190. Ele está provocando os espíritos a desenvolver o raciocínio, e os espíritos respondem. De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Os espíritos estavam falando de uma infância espiritual, e Kardec achou que infância espiritual eram os índios, os selvagens. De acordo com os espíritos, os selvagens do mundo estão mais à frente, não estão na infância. Eles já progrediram, e uma prova de que progrediram é que nutrem paixões. É estranha essa resposta. Particularmente, eu pensava que paixões eram defeitos. Progredir porque eles nutrem paixões? Kardec pergunta na letra A. Então as paixões são um sinal do desenvolvimento? As paixões são um sinal de progresso? Os espíritos respondem. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Progresso é uma coisa, perfeição é outra. A existência de paixões é um sinal de progresso espiritual, não de perfeição. Eles vão desenvolver mais isso. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Todas as paixões decorrem do eu, do ego, desse senso que nós temos de que somos diferentes dos outros. Eu preciso me proteger, eu preciso me conservar, e assim começa. Eu preciso levar vantagem, eu preciso guardar só para mim. Esse desenvolvimento da consciência do eu dá origem às paixões. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. E Kardec desenvolve. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Afirma porque a lei é a mesma. Deus não é um? Ele não é autor de todas as coisas? Se assim o é, por que ele faria uma lei para os corpos e outra para o espírito? A lei que rege os corpos é a mesma que rege os espíritos. Os espíritos também passam pelas fases de desenvolvimento que são correspondentes ao desenvolvimento dos corpos. Logo, há espíritos recém-nascidos, bebês, crianças, adolescentes e adultos. Você consegue identificar pela atitude do espírito, por escolhas que faz, gostos, maneira como ele se relaciona. Pode-se analisar a idade que realmente tem. Tem aí um espírito adolescente, deve ter 13 anos espirituais, não é? Mas, com o passar do tempo, aproximadamente 400, 500 anos, ele começa a se tornar um espírito jovem, 16, 17 anos. Dessa maneira, passam-se mais 1000 anos e o espírito alcança os 22 anos e continua a amadurecer. Você pode novamente sair pelas ruas e encontrar um espírito de 50 anos de idade espiritual e outro que está na adolescência. É óbvio que o temperamento será outro. É claro que as escolhas serão diferentes, as características também serão diferentes, porque em um deles ainda está a imaturidade em relação às questões espirituais, ao passo que no outro já há certo amadurecimento do senso moral. E Kardec continua. O espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição.
Por conseguinte, você olha o espírito puro, angelical. Ele é um espírito adulto. Completou o processo. E como não há envelhecimento espiritual no sentido que conhecemos em relação ao corpo físico, ele vai se tornando cada vez melhor, com a diferença de que para o espírito não há declínio. De acordo com Kardec, para o espírito não há declínio nem decrepitude. A vida do espírito que teve começo não terá fim. Por isso, André Luiz salienta em Agenda Cristã, livro de Francisco Cândido Xavier. Nota explicativa 28. Guarde a paciência. Você já viveu séculos inumeráveis e viverá milênios sem fim. É preciso colocar tudo nessa perspectiva. E prossegue Kardec. Que imenso tempo é necessário ao espírito do nosso ponto de vista para que ele passe da infância espírita ao completo desenvolvimento? É o imenso tempo para nós, porque você pensa, mas é muito tempo. Meu Deus, não é possível que vai demorar 100.000 anos para um ser que é imortal. Que são 100.000 anos? Paixões. A partir da questão 907, em O Livro dos Espíritos, Kardec trata das paixões. Há em nós um conceito muito comum de que as paixões são animais peçonhentos que devem ser mortos, ou ervas daninhas que precisam ser arrancadas. Todos nós temos uma falsa concepção de que o orgulho é algo que precisa ser arrancado do espírito. A ganância é uma erva daninha que tem que ser extirpada. Sendo assim, queremos ir até a raiz e arrancar tudo. O egoísmo é, igualmente, um animal peçonhento que precisa ser morto, massacrado. Essa ideia, essa visão maniqueísta, bem e mal, do ser humano é bastante complexa. Por essa razão, o processo de autoconhecimento se transforma em uma guerra. Mas será que é desse modo? Será que é isso que os espíritos superiores nos ensinam sobre a natureza das paixões? Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec enumera algumas paixões: ambição, orgulho, sensualidade. Esta última referindo-se ao sentido de apego aos sentidos físicos, não à sexualidade. É na questão 907 e na questão 907, Kardec questiona: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esse princípio esteja na natureza? Em outras palavras, Kardec pergunta se as paixões são essencialmente más e se o princípio delas é mau na essência. Os espíritos poderiam responder: ah, sim, o princípio das paixões é essencialmente mau. Ou B, não, o princípio das paixões não é essencialmente mau. Se a resposta fosse A, nós teríamos de arrancar de nós todas as paixões. Desse modo, o trabalho da reforma íntima seria um trabalho de guerra, de destruição. Porque, se as paixões são essencialmente más, eu preciso destruí-las. Logo, o progresso moral significa um trabalho de destruição, de luta. E em destruição nós somos especialistas. O ser humano é perito em destruir. O que ele não sabe ainda é construir, apenas para exemplificar. Nós tomamos um rio maravilhoso, conseguimos destruí-lo, poluir suas águas, matar todos os peixes, acabar com tudo. Todavia, não sabemos ainda tornar
tomar um rio morto e acabado e fazê-lo voltar à vida. Será que realmente o progresso moral é uma guerra, uma obra de destruição, em que você vai dentro de você e sai matando tudo, destruindo todas as paixões? Atentamos para respostas dos espíritos letra B. Não, o princípio das paixões, a essência das paixões, não é mal. E em sequência. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa um mal. Isso significa que nenhuma paixão será destruída, ou seja, ela apenas se tornou má por conta de dois aspectos: a direção que foi dada à energia e a intensidade que se colocou. Desse modo, o egoísta é uma pessoa cheia de amor, que tem tanto amor por ele que não sobra amor para mais ninguém. Por exemplo, você vê um egoísta em uma fila. Qual é o comportamento dele? Ele entra na frente dos demais pela simples razão de gostar mais de si. Eu não posso ficar na fila. Eu gosto demais de mim para deixar eu me colocar na frente. E qual é o problema? É o excesso. Porque se você pegar essa paixão, esse excesso, que é o egoísmo, e diminuir a intensidade e direcioná-la para os outros, o que vai sobrar? O amor próprio, que é uma virtude, tanto que o mandamento amar ao próximo como a si mesmo é extremamente válido. Se você não é capaz de amar a si mesmo, como será capaz de amar o outro? Se eu não respeito a minha individualidade, as minhas dificuldades, a minha liberdade, nem a minha própria integridade física, como irei respeitar as dos demais? Ao partirmos desse ponto de vista, o ato de destruir não nos compete mais. E aquele discurso reiterado de nós, espíritas, precisamos destruir o egoísmo, não se encaixa mais em nosso modo de ser. O egoísmo precisa de outra ação que não a destruição, e qual será? É na questão 908, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Qual é o critério? Como saber se passou do limite? O processo é semelhante à autoestima. Você precisa ter autoconfiança. Imagine-se em uma viagem aérea cujo comandante apresenta-se aos passageiros totalmente despreparado para pilotar o avião. Seria um pânico total. Então, a autoconfiança, o apreço às próprias qualidades e habilidades, o respeito que angariou, isso é importante. Entretanto, quando passa do limite, vira orgulho e soberba. Diminuir o volume, portanto, torna-se imperioso. Por esse motivo, a pergunta perspicaz de Kardec: qual é o limite? E em resposta, os espíritos asseveram: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Facilitemos o entendimento. O apetite é algo muito bom. Do que adianta uma comida saborosa se você não estiver com apetite para apreciá-la? Entretanto, quando não temos controle sobre ele, vira gula. Nesse momento de controladores, nós tornamos escravos dela, porque é ela quem governa. Outro exemplo que podemos considerar é o medo,
que até determinado limite é muito bom, pois confere prudência, traz discernimento, juízo. Em contrapartida, a pessoa afoita, que não tem noção do perigo, é um suicida em potencial. Qual é a medida? A medida é a seguinte: quem governa? Você ou a paixão? Desse modo, o orgulhoso é alguém que perdeu o controle da autoestima, porque é compulsivo, tem necessidade de elogio e de se autoelogiar o tempo todo. Todavia, a pessoa humilde tem controle e autoestima, sabe se valorizar. Então, quem governa? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. A paixão, ao fugir do controle, vai gerar prejuízo para nós ou para aqueles mais próximos. Geralmente, para os que nós mais amamos. É importante em tais momentos que tenhamos isso em conta. Que atitude devemos tomar? A nossa atitude nos faz lembrar o capítulo 30 do livro Fonte Viva, intitulado Educa, em que Emmanuel escreve: porque também o espírito imortal traz um gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Ao nascer, nós carregamos parte do nosso pai e da nossa mãe. É assim com nossos filhos, que conforme vão crescendo, começam a apresentar características tanto psicológicas quanto espirituais similares às nossas. Com Deus também é assim. À medida que crescemos, começamos a ficar parecidos com Deus. Sabe por quê? Porque somos filhos, filhas de Deus, e nosso destino é ficar cada vez mais parecidos com o Pai. Contudo, nosso destino é nos tornar divinos, porque nosso gene, nosso DNA espiritual é de Deus. O espírito imortal traz o gênio da divindade, ou seja, nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Então, por que o homem está perdido? Por que o ser humano comete tantas atrocidades? Porque deixa que suas energias psíquicas tomem o controle. Nós precisamos assumir o comando de nossas potencialidades que são divinas. Por isso diz Emmanuel: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. Educação versus destruição. A doutrina espírita revive o Evangelho de Jesus em sua essência, no seu foco, uma obra educativa, ela não é uma obra de destruição. E ainda há espírita defendendo pena de morte. Mas matar o que se o espírito é imortal? Esse é o problema de se ter inimigos. Eles não morrem. O sujeito vai continuar vivo para sempre. E uma hora precisaremos nos entender com ele. Ao contrário de matar, nós devemos educar. E não se trata de tarefa fácil. Deus nunca chegou para os seus filhos e disse: filhinhos, vai ser fácil. Em Belo Horizonte, nós conhecemos Leão Zálio, um espírita muito espirituoso que dizia que não havia nada fácil, mas sim trabalhoso. E é verdade. O processo de educação espiritual é igualmente muito trabalhoso. Vejamos um recorte da passagem de Jesus pela Terra que vem ao encontro de nossa reflexão. Estava Jesus crucificado, quase desencarnando,
quando se aproximou dele o soldado Longinos e lhe cravou a lança no peito. E, de acordo com a história, o que Jesus fez? Ele educou Longinos. Demorou quase 1800 anos para Jesus educar totalmente esse soldado. E é na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nota explicativa 30, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, editora FEB, que vamos conhecer a trajetória desse espírito. Em determinado recorte da obra, Jesus o chama e pergunta: Meu filho, agora eu quero concluir a obra educativa em você. Você se lembra da lança? Como não, Senhor? Como poderia esquecer? Pois bem, meu filho, você terá uma encarnação agora em que será meu cooperador direto. Eu vou confiar a você uma missão que vai viver momentos profundos de incompreensão. Você entendeu? Você precisa passar por esse processo educativo para entender o que eu passei na cruz quando você não me compreendeu. Contudo, vencer nessa encarnação significará a sua redenção espiritual. Vá, na terra você será chamado Dom Pedro II. E a historiografia desse imperador hoje o reconhece tal qual um dos maiores expoentes de seu tempo. Os historiadores, as teses de doutorado, começam a encontrar documentos, as relações de Dom Pedro II e percebem ter sido ele o maior estadista daqueles tempos, que intermediou vários outros reis e evitou conflitos, um respeitável diplomata. E Jesus continua a educar, transformando o instinto em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. O autoconhecimento é um desafio educativo. A doutrina espírita não pede para você viajar para dentro de si para destruir, mas para educar. Leia o livro O Encantador de Cavalos. Com o grande domador de cavalos, você aprende a domar as paixões sem precisar destruir nada. É trabalhoso? Sim. É possível? Eu nem digo que é possível, mas que é inafastável. Não é opcional. Os espíritos que dirigem nossa evolução espiritual vão nos reeducar. O acordo está feito, não tem saída. E para concluir este capítulo, eu gostaria de remeter à obra Libertação, nota 31, de Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Cuja figura principal da história é o personagem Gregório, chefe de uma legião de espíritos perturbados em certa região inferior do mundo espiritual. Contudo, quem vela por Gregório é sua mãe, Matilde. Em certo momento, Matilde entra em contato com Clarencio, ministro de nosso lar, e solicita trazer o seu filho de volta. Clarencio identifica a situação e pede pacificamente autorização a Gregório para poder atuar em uma pessoa que ele obsidiava. Gregório quer saber amando de quem Clarencio fazia o pedido. Estou a pedido de Matilde. Gregório, sem aparentar conhecê-la, concede o pedido. No final, Clarencio resolve todo o caso, o que deixa Gregório furioso ao ponto de desembainhar a espada, querendo brigar a qualquer custo. E no momento do embate surge sua mãe que diz:
Gregório, chega, agora acabou. Matilde, entretanto, expressa tanto amor e autoridade perante o filho que esse desmaia, se rende e em seguida recebe o auxílio dos amigos espirituais. Nós, igualmente, estamos sob a tutela de amor e de sabedoria que nos educa o tempo todo. Trata-se de um processo lento, trabalhoso e desafiador, mas ele faz parte do determinismo divino, porque da mesma maneira que não temos controle sobre o envelhecimento, o progresso é irreversível. Uma vez atingindo um patamar, agregamos recursos espirituais. Não tem volta. Portanto, o autodescobrimento na doutrina espírita não é um campo de guerra, mas um processo educativo. Que possamos olhar para nós mesmos com serenidade, com um espírito de transformação, com vontade de melhoria, sem pressa, como assevera Bezerra de Menezes. Com compaixão, com amor, como alguém que sabe que não precisa destruir nada. O propósito não é destruir o orgulho, não é destruir a sensualidade, a ganância, o egoísmo. A questão é educar e trazê-los para a justa medida da expressão. Quando você assume o controle e educa, esses impulsos, eles deixam de ser defeitos e se transformam em virtudes poderosas.